Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Vamos então dar continuidade ao nosso seminário sobre a chegada em massa das almas extraterrestres nesses últimos 50 anos. Viu depois da data limite o que aconteceu? Né? O cara falou assim, vamos dar uma moratória de 50 anos, o povo desceu em massa aqui, 4 bilhões, falou, vamos para lá, turma. Né? Que lá tem shopping center agora. Né? Tem internet. Né? O povo veio tudo para cá, né? Entendeu? Então, a aula de hoje é para nós discutirmos de onde vieram essas almas. Né? Para dar uma noção para vocês, nós precisamos entender o seguinte. Nós precisamos entender primeiro, né, o que é nossa galáxia. Ó, é muito importante que vocês entendam uma coisa. Nenhum cientista, ninguém, sabe a forma real da nossa galáxia. Tá ok? Porque nós estamos dentro dela. Quando você está dentro da galáxia, você não pode saber a forma real dela. Você só pode especular. Só alguém que veio de fora, tá em outra, fotografou a nossa galáxia, sabe qual é a forma dela com perfeição. Alright? Bom, então os cientistas desconfiam, através dos estudos feitos, né? Principalmente um especialista em galáxia, né? O primeiro cientista, o primeiro astrônomo a falar esse termo, inventar esse termo galáxia, que não existia em nosso vocabulário. Portanto, se você chegar 2000 anos atrás e falar, eu vim da galáxia, o cara, galáxia, o que é isso? Vocês entendem? Que o termo galáxia foi criado por um grande astrônomo inglês no século XVIII, chamado William Herschel. Tá? Ele construiu os grandes telescópios e ele percebeu o seguinte: quais as classes de astros que você observa no céu quando você pega um telescópio? O que você observa no céu? O que tem no céu para se observar à noite? Tá? Numa noite bem clara. Então, a primeira coisa que surge, né, o astro mais brilhante da noite, claro, é a Lua. Né? Depois da Lua, o astro mais brilhante da noite é o planeta Vênus. Não, o Sol é de dia, fia. É o planeta Vênus. Tá? Depois de Vênus, o segundo astro mais brilhante do céu é Sírius. A estrela Sírius, né? Por isso que todo mundo, os egípcios, fazem coisa para Sírius, porque geralmente era um astro mais brilhante, então provocava no homem antigo uma certa fascínio. Né? E assim, na escala de brilho, esses astros iam acontecendo, né? Aí outras estrelas que eles iam batizando com nomes, né? Entendeu? Eles sabiam muito bem, né, a diferença entre planetas, né, estrelas fixas, constelações. Né? Era, filho. Chegou atrasado para a aula, filho, meu gato. Né? Então, no meio disso tudo, né, os cientistas tinham planetas, tinham estrelas. Então vamos listar aqui: observar no céu planetas, tá? As estrelas, né? Também de vez em quando apareciam cometas, né? Pequenos asteroides, ok? E aparecia uma classe de astros observado à noite que parecia uma nuvenzinha, um chumaço de nuvem. Então apareciam uns objetos assim no telescópio, umas manchinhas nebulosas, ok? Então esses objetos foram chamados de nebulosas.
Então, esses objetos foram chamados de nebulosas. Tá? Então, eles começaram a observar, e quando eles começaram a fazer astrofotografia, tirar fotografia, eles tiraram uma fotografia de uma nebulosa muito famosa, chamada nebulosa de Andrômeda, que está na galáxia, que está situada, né, que está na constelação de Andrômeda. Na constelação de Andrômeda parece um objeto nebuloso, mas que é assim, ó. Ele tem um núcleo e braços espirais, como algo que está rodando e deixando essa espiralação no meio. Tá? E eles encontravam várias formas desse objeto, vários formatos. Tá? E eles foram fotografando. E eles criaram, na época, um catálogo geral das nebulosas, né, chamado NGC. Ok? Vocês vão ver como é que é a história do nosso conhecimento, para vocês entenderem o significado de galáxia. Até aí, ele não tinha inventado o nome galáxia. Né? William Herschel queria saber, junto com depois em 1919, no século XIX, um outro astrônomo chamado Shapley, eles tentaram construir uma ideia de até onde estendia esse nosso conjunto de estrelas que está ao nosso redor. Até onde vai? Até então, eles criaram uma ideia de que este objeto aqui, que eles fotografaram muitos outros, né? E as nebulosas começaram a ter classes diferentes de acordo com a forma dela, o tamanho dela. Eles foram tentar estudar a origem dessas nebulosas, né? O que significavam isso. Eu quero resumir um pouco isso, que senão eu vou dar uma aula de astronomia, não falo da coisa que tem que ser para vocês aí. Tá? Então, os cientistas começaram a medir distâncias desses objetos aqui. Algumas distâncias desses objetos chegavam a apenas alguns anos-luz. Eu não vou falar o jeito que eles mediam para vocês, porque é técnica. Alguns anos-luz. E outros chegavam a estar a milhões e até a bilhões de anos-luz de distância. Então, o que esses cientistas concluíram? Que esses objetos que estavam a alguns anos-luz, essas nebulosas, elas eram locais, elas estavam muito perto de nós. E essas que estavam a milhões e até bilhões, eles consideravam extra, fora. Né? Então, eles imaginaram que nosso Sol e um conjunto de estrelas pode ser algo parecido com isso que eles estavam observando. Né? Nós poderíamos também fazer parte de uma nebulosa. Tá? E essas nebulosas, na verdade, eram as grandes ilhas de matéria dentro do universo de espaço vazio. Então, devido à força gravitacional, a matéria se aglomeraria em grandes ilhas, em grandes conglomerados de estrelas, matéria interestelar, gás, tal. E a esses gigantescos objetos, né, William Herschel chamou de galáxia.